Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos iniciando mais um ParisCast. Ao meu lado, Rodrigo. Ele vai apresentar os grandes convidados. É isso aí, pessoal. Então aqui estamos com grandes convidados e amigos. Na verdade, Daniel é um grande amigo que eu conheci no curso de coaching em Aracaju. Então é Daniel Medeiros e Karina Medeiros, né? É um casal extraordinário que eu conheci Daniel pelo curso, né, como eu falei, de coaching. E depois Daniel veio para Simão Dias, aqui do lado da nossa cidade, e está com um projeto maravilhoso. Vamos falar muito sobre isso hoje, né, Daniel? Vai ser um prazer, né? Primeiro estar aqui, obrigado pelo convite de vocês para poder fazer parte do projeto. Então, na verdade, eu sou um grande ouvinte do podcast. Né? Então, eu vi que você citou algumas duas referências, que você tem como referência para o seu trabalho, junto com o Rodrigo agora. E para nós, e poder estar aqui com a Karina também é muito bom, né? É verdade, é uma honra, né? Lógico, a questão das conexões também, que a gente termina fazendo, né? Como o Rodrigo falou, eu já conhecia Daniel, agora é mais um momento de uma nova conexão. E pra gente isso que é importante, né? Tá sempre se conectando com pessoas, gerando novas oportunidades. Isso. Não só pra gente, mas pra todo mundo que pode estar tendo acesso, né? Gente, e eu fui pesquisar o currículo de vocês. E eu encontrei um currículo desse rapaz, que eu nunca vi um negócio desse. Que currículo é aquele, Daniel? Me fale melhor sobre o seu currículo. Eu imprimi o seu também, viu, Karina? Então, na verdade... Não fica por baixo não, viu? Me explica aí. Rapaz, me explica aí o que é que tem aquele currículo, porque eu pensei em ler o currículo, mas vai passar o podcast quase todo lendo o currículo. Aí eu disse, não, é melhor Daniel se resumir esse currículo pra gente. Diga aí, Daniel. Então, na verdade, a gente tem se dedicado, né, a absorver conhecimento de várias formas. Né? Então, assim, a minha vida inteira ela foi dedicada a desenvolver pessoas. Né? Mesmo antes, ainda em 2002, quando eu passei para o concurso público no município de Simão Dias para trabalhar na Secretaria de Saúde, para ser agente de endemias. Então, desde aquela época que eu comecei a minha vida profissional. Né? E lá eu não sabia muito o que era essa parte da gestão, mas tem coisas que já nascem com a gente. E a gente só precisa desenvolvê-las cada vez mais. E aí são as sinalizações de pessoas conhecidas, de grandes amigos, da própria família, que vai dizendo que a gente tem algumas habilidades. E aí, partindo dessa ideia, eu comecei a acreditar, de fato, que as pessoas estão falando faz sentido, porque a gente via resultado no nosso trabalho. Né? Então, em 2004, eu recebi uma proposta de participar de um processo seletivo no Banco do Nordeste para trabalhar com crédito amigo, quem é empreendedor sabe. Sim, né? Então, trabalhei durante muito tempo aqui em Simão Dias, de 2004 a 2005. Foi quando eu recebi a oportunidade de poder ir para a capital para gerenciar a maior agência do estado. Então, naquele momento, era um grande desafio para um cara de interior que não tinha tanta habilidade assim, e tem coisas que a gente precisa aceitar. Né? Desafios são dados justamente porque alguém, quando lança para você, porque acredita e vê valor em você. Então, naquele momento, eu aceitei. Até porque também a gente já estava noivo, ou já estava casado nessa época? Já estava casado. Já estava casado. Aí a gente casou em 2004? 2006. Então, e aí, na verdade, foi quando começou toda a minha trajetória, né? E junto com isso também vinha a questão educacional, né? Focado justamente em desenvolver algumas coisas que eram importantes para o meu trabalho do dia a dia. Primeiro foi que eu fui para a faculdade de administração e economia. Não me identifiquei tanto. Aí você disse, pô, Daniel, mas você trabalha em banco. Mas o banco em si não somente diz respeito a números. A gente precisa também olhar as pessoas. Então, o que mais me atraía era o contato humano. Era poder fazer com que cada pessoa pudesse ter o seu melhor para poder desenvolver as habilidades. Né, e com isso gerar resultado. E aí foi caminhando. Só que faltava alguma coisa. Faltava uma coisa muito especial. Então, Karina foi que, de fato, percebeu uma necessidade que era muito importante para mim. Foi quando ela me apresentou o processo de coaching. Na verdade, a gente não conhecia. Né? Então, ela... percebendo alguma coisa em mim, ela disse, por que é que você não faz esse treinamento? Por que é que você não faz esse investimento? E aí eu estava no quarto um dia, né, sem fazer nada, e me deparei com um vídeo. E aí desse vídeo foi que eu fui entendendo o que era. Porque na faculdade, quando eu falava em coaching, não era o processo em si, era só como se fosse algumas ferramentas de ação. Só que eu queria entender na essência, né? Primeiro, para poder me aproximar. Eu sou um cara que não me contento com tão pouco. Na verdade, eu sempre gosto de me aprofundar em algumas coisas. Né? Não é o assunto que chega até a mim, que aí eu tenho que acreditar somente naquilo que está chegando. Então, eu vou muito mais além. E aí, partindo dessa ideia, foi quando eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo, para poder fazer uma imersão, né, no final de semana.
E foi desse dia que tudo mudou. Né? Foi desse dia que tudo mudou. Aí quando eu tive a oportunidade também de fazer o treinamento, o qual o Rodrigo fez parte junto comigo, que foi maravilhoso. Não conhecia o Rodrigo, né? Mas para mim foi muito bom saber que além de Simão Dias tinha Paripiranga, na Bahia, no interior, né? Que está ali junto, né? E que se complementam, na verdade, e para mim foi muito bom. Né? A partir daquele dia, as coisas começaram a melhorar muito. Né? E aí foi quando eu comecei a investir um pouco mais. Né? E quando você consegue perceber que através de conhecimento você tem resultado, então você não para mais. Né? E uma das coisas que tem confundido muito a cabeça das pessoas é de que o acesso de forma simples e fácil acaba confundindo a forma como você também absorve o conhecimento. Né? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, mas na internet tem muita coisa de graça. Por ser muito de graça, a gente acaba não dando o valor, né, devido. E aí, às vezes, a gente começa a beber de várias fontes, e só que a gente não consegue ter resultados. Então, por conta disso, a gente acaba não dando valor, porque a gente não sabe como executar aquilo que a gente aprende. Né? Então, eu costumo dizer que a educação pela educação apenas não traz resultado. A gente precisa aprender a executar. E aí você só consegue fazer isso tendo pessoas que são boas, fazendo aquilo que sabem fazer e que entregam isso para a gente. Então, o nosso propósito se transformou em poder levar desenvolvimento não só para as pessoas, mas também para os negócios. Então, a gente hoje vive e respira 100% o empreendedor, o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, que é muita coisa que você tem feito aqui. Né? Então, é isso. O mercado de trabalho. A gente tem tomado muito cuidado em poder ajudar as pessoas a se desenvolverem da maneira correta. Né? E aí eu fico muito feliz quando a gente chega numa cidade como Paripiranga, que para muitas pessoas que estão lá fora, é uma cidade pequena, é 70% de área rural, né? Então as pessoas acabam sendo mais interiorana, não acreditam que pode ter pessoas iguais a vocês que são inovadores naquilo que se propõe a trazer para a cidade, né? Que acreditam em projetos que fazem realmente diferença na vida das pessoas. Então por que no interior não pode ser tão bem visto como as grandes cidades? Então esse foi um dos primeiros ideais da gente, de trazer para Simão Dias aquilo que a gente só vê nas grandes cidades, nos grandes players, né? Então, o que a ADM, Consultoria Integrada, ela entrega às pessoas é exatamente isso, é valor. Karina, e a ADM é o quê, hein? Ele falou agora e eu preciso saber exatamente o que vocês fazem na ADM. Então, a ADM é uma empresa de consultoria de negócios. Não só de negócios, né? Mas assim, de pessoas também. Quando a gente fala em consultoria, a gente foca muito na questão de empresa. Quando na verdade não é só a empresa que precisa da consultoria. Na verdade, o que eu senti na conversa dele é que parece que o objetivo maior é realmente a consultoria humanizada, humana. Sim. É tratar o ser humano para que o ser humano trate a empresa, ou conduza a empresa de forma... Pelo que eu entendi, o que ele falou. Inclusive, a gente traz 3 pilares com a gente, que é o servir, desenvolver e humanizar. Né? Então, é sempre estar levando o desenvolvimento de uma forma humanizada. Então, em qualquer momento que a gente for, inclusive dentro das empresas, a gente primeiro trabalhar as pessoas, porque a gente entende que se as pessoas estão bem, as empresas vão estar bem. Né? Então, vem muito desse pressuposto. Tá? Então, eu vou chegar lá, vou ouvir todo mundo. Sim, é importante ouvir quais são as demandas, né? Quais são as dores, quais são as coisas que são boas também. Isso é importante. E tudo isso é que vai servir de embasamento para todas as ações que a gente vai tomar. Então, todo o nosso foco primeiro se resume nas pessoas. E aí sim, depois é que a gente vai partindo para as outras ações e estratégias. Mas a ADM se propõe a isso, né? Então a gente tanto foca na questão das empresas, mas também a gente vem com o serviço de orientação profissional, por exemplo. O nosso processo de desenvolvimento, de recrutamento e seleção que a gente também faz, é um processo extremamente humanizado. Então o nosso processo seletivo, que é um dos serviços que a gente tem, ele não vai só na questão do ser mais do mesmo, não. A gente, de fato, faz com que as pessoas que entrem lá no processo, elas saiam pelo menos 1% melhor do que quando elas entraram. Então, é isso que é muito interessante. E a gente ouve, o feedback que a gente tem das pessoas só faz reforçar o nosso trabalho com relação a isso. Né? Então, a gente sempre tem um feedback muito positivo. E, às vezes, nós estamos em alguns lugares e a gente se depara com pessoas. E como nós já tivemos contato com muita gente... Às vezes a pessoa fala assim, eu participei de um processo assim, hoje eu estou trabalhando aqui, em algum outro lugar. Então eu agradeço a vocês, porque vocês me fizeram ver que o mercado de trabalho tem oportunidade para todo mundo, mas eu precisava estar preparado. E isso que é importante para a pessoa. Não é? E para a gente faz valer super a pena, né? É verdade.
E tem quanto tempo a empresa? A empresa tem 3 anos aqui em Simão Dias, com sede fixa, só que antes já existia a ADM. Aí, quando a gente partiu de Aracaju para vir para cá, porque foi uma decisão, foi algo que foi construído. Na verdade, não foi assim do nada, parou aqui, vamos parar nossa vida e vamos partir para Simão Dias. Não foi. Foi algo que foi muito estudado. Quando surgiu a oportunidade para Daniel fazer a formação, que foi essa virada de chave para a gente, a formação do coaching que ele fez até com o Rodrigo, foi justamente, eu estava viajando a trabalho, porque eu já vinha de outra empresa também, eu passei 12 anos na área financeira, da mesma forma que Daniel, e antes disso eu ainda trabalhei 4 anos numa empresa de comunicação visual, então eu venho da área de atendimento e vendas, minha formação em comunicação social e marketing, e aí depois foram mais de 12 anos nessa empresa na área estratégica, então eu trabalhava num setor que cuidava do estado de Sergipe como um todo. E aí foram 12 anos de muito conhecimento, de muita entrega. E ainda lá, eu ainda parti também para a área de aprendizagem. Então, eu me tornei uma facilitadora interna, dos cursos internos. E aí também foi isso que foi me dando uma bagagem muito boa. E aí, depois disso, a gente veio começando a construir a história da ADM. Então, o que a ADM é hoje, foi algo que foi sendo contextualizado, construído nesse processo, né? Quando vamos tomar a decisão de sair da empresa, porque é muito difícil. As pessoas falam assim, mas vocês são loucos, quando a gente tomou a decisão, não, Daniel vai partir primeiro, ele veio primeiro, na verdade, né? Ele saiu primeiro e eu vim 1 ano depois. Mas por isso que eu digo que foi algo muito bem pensado, não foi algo do nada. Até porque existia toda uma família envolvida, nós temos 2 filhas. E aí você não pode... Sim, com certeza. É um planejamento muito bem feito. Né? E aí quando a gente veio para Simão Dias, que a gente a princípio, como o Daniel falou, muitas vezes as pessoas elas ignoram que no interior pode ter um serviço diferenciado. Né? E eu acredito que não só a gente sinta isso, mas outras pessoas também, vocês devem sentir isso. Né? A cada inovação, a cada coisa nova que é apresentada para o mercado, muitas vezes a gente ouvia, vocês são loucos, como é que vocês vão sair da capital, né, de um emprego que é bom, estabilizado, e você vai partir para o interior, mas assim, para aventurar. Já me disseram isso quando eu pedi demissão de um concurso. Tá vendo? Né? E as pessoas vão muito nessa pegada, né? Porque eu só tenho a segurança de fato se eu estiver trabalhando num lugar de carteira assinada. Quando na verdade não é. Quando você faz o que você gosta, quando você tem um propósito em si e você tem uma entrega também, né, de excelência, porque é isso que a gente se propõe. A gente sempre fala lá que a gente é do nosso melhor para o melhor daquele cliente ou daquela pessoa que está junto com a gente. Então vem muito partindo disso, né? Do que quando você entrega de fato algo que é diferente, não tem para onde ir, não tem como dar errado, na verdade, né? É uma curiosidade de muitas pessoas, né, que irão assistir esse podcast. Sobre, até o Rodrigo iniciou falando sobre o currículo gigantesco de vocês, bem vasto. Mas, por gentileza, poderia dar um resumo, vocês dois, referente à graduação e especialização. Perfeito. Que, por exemplo, nós, né, já temos conhecimento. Mas o pessoal de casa que forem assistir depois, né, não sabe. Então isso é bem interessante, né, para colocarmos em pauta. Posso conversar? Pode. Faça as ondas, né? Então, eu sou graduada em comunicação social, com habilitação em publicidade. Tenho uma pós-graduação em marketing e vendas também, todas pela Unip. Fora os outros cursos que a gente vai fazendo, né? Porque quando a gente fala em formação acadêmica, logicamente vem da academia, da faculdade em si. Mas muito do conhecimento que a gente tem vem também de cursos que a gente termina fazendo. Né? Que isso também vai agregando. Até porque eu vejo que, às vezes, um treinamento, um curso, você consegue botar muito mais a mão na massa, né? Ver aquela questão na prática mesmo do que a academia. Mas a academia foi, assim, super importante, de estágios. Então, ainda na faculdade, eu fiz estágio dentro da própria universidade. E aí, assim que eu saí, foi quando eu fui para o mercado de trabalho. Aí passei 4 anos, né, na empresa de comunicação visual em Aracaju, que é uma das maiores do estado hoje. E aí foi assim, também foi fantástico, comecei na área de atendimento, mas quando eu... Qual é a empresa? ProSigns Comunicação Visual. É uma grande empresa, né, já tem mais de 20 anos já dentro de... Então é uma empresa muito inovadora, tem assim, de qualidade, é fantástica. E aí, quando foi em 2007, eu ingressei no Instituto da Cidadania, que é a empresa que operacionaliza o Crédito Amigo. Né? E aí lá eu passei 12 anos. E aí foram assim, 12 anos de muito aprendizado, foi muito legal. Tudo bom mesmo.
O currículo do Daniel, ele é um pouquinho maior. pouco só. maior. Na verdade, o currículo, eu costumo dizer que, na verdade, são as experiências adquiridas, né? Independente se seja acadêmico ou não, né? Que a gente já consegue perceber que tem muitas pessoas que detêm de conhecimentos que mudam a vida de tantas pessoas, das empresas também, mesmo antes sem ter pisado nem na universidade, né? Mas eu iniciei de várias formas, né? Eu, quando ainda era jovem, eu sempre gostei de desenhar, né? Então, eu me formei em design gráfico, ainda há tanto tempo atrás, pela UNIT, né? Hoje ela me ajuda, eu não vivo, não ganho dinheiro com essa profissão, mas ela me ajuda a olhar para as coisas de uma forma diferente. Primeiro, para você ter a questão da nobreza do espaço, do tempo, das coisas, de poder construir as peças, de saber cobrar do profissional da área de design gráfico, né? Que é uma das coisas que a gente percebe que precisa melhorar bastante na nossa região. Existem pessoas que têm equipamentos, que fazem recortes, que imprimem, mas não tem um artista trabalhando por trás dessas máquinas. Então, a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas a gente precisa ter seres humanos bem capacitados para poder desenvolver a habilidade de operacionalizar ou de operar essa máquina. Então, isso tem me ajudado muito hoje. Inclusive, dentro por isso que nós somos DM Consultoria Integrada. Além da gente ir para o aspecto do desenvolvimento dos processos, gestão e liderança das pessoas, a gente olha todo o contexto visual, né? Qual é a marca que pode ficar melhor, qual é a farda que poderia ser mais adequada para cada colaborador. Então, a gente estrutura de forma muito bem. E aí, partindo disso, eu fui beber de outras fontes, né? Então, como eu estava no banco, como eu falei, iniciei o processo de gestão econômica, não gostei muito, né? Aí fui para a parte de gestão de marketing, gostei um pouco, mas não me atraiu muito. Por quê? Porque naquele momento eu ainda estava envolvido muito no processo bancário. Então, eu tinha muito mais tempo, dedicava mais tempo ao trabalho do que me capacitar, que é um grande erro dos profissionais, principalmente os de hoje, né? E a gente percebe isso quando a gente consegue receber vários currículos. Tem pessoas que estão há 20 anos numa empresa e nunca fizeram nem nada para poder aperfeiçoar, pelo menos a habilidade daquela tarefa que faz todos os dias, né? Então, aí depois eu fui fazer o processo gerenciais, né? Aí foi quando eu me encontrei. Primeiro que eu estudei sempre na UNIT, né? Todas as minhas faculdades foram na UNIT. Quando eu entrei na FANESE, foi que eu vi a grande diferença. Aí você pode dizer, Daniel, mas a UNIT ela tem uma estrutura muito boa, e de fato tem uma estrutura muito boa. Só que as pessoas é quem fazem as diferenças nas empresas, né? E aí, partindo disso, foi quando eu percebi que ver o processo e as pessoas me ajudariam bastante. Então, ainda antes de terminar o curso de graduação, eu já fui logo para o MBA. Né? E o pessoal, mas rapaz, é muita coisa. Eu digo, cara, eu não posso perder mais tempo. Né? Então, se eu já tinha escolhido há muito tempo atrás, eu só me dedicar a trabalhar, agora, como eu já tinha certeza do que eu queria, então eu tinha que me beber de mais fontes. Né? Então, eu fui fazer o MBA em Gestão Empresarial e Inteligência Organizacional. Então, partindo disso, também já fui direto para o curso de aperfeiçoamento e liderança através de ferramentas de coaching, para poder entender como é que as pessoas se comportam. Então, eu precisava entender as pessoas. Mas somente o curso não te ajuda, você tem que aprofundar cada vez mais. E aí a gente vai, como a Karina falou, né? Então vai fazendo um curso aqui, um curso ali, um treinamento, então a gente vai para as imersões, a prática ajuda muito. Eu costumo dizer sempre, então 70% daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente aprendeu a fazer. Agora, fazer trabalhando de verdade, né? Porque na faculdade ela dá muito conceito, né? Que é uma grande, no meu ponto de vista, né? Aí vale salientar que é uma opinião, né, que precisa melhorar muito a forma como se educa os alunos na academia. Né? A academia é feita mais para que você só pesquise, e somente pesquisa não resolve. Você tem que testar os resultados. Né? E aí é uma das coisas que a gente vê na parte do que falta do profissional quando se forma, que ele não entende do mercado. Né? Então tem muitos, digamos, psicólogos, enfermeiros, médicos, advogados que se formam, administrador, o próprio administrador. Eu acho que é uma faculdade que realmente precisa muito da prática e está faltando demais. Isso é. Então, assim, você se forma, mas você não entende o mercado, porque na faculdade ela não ensina isso. Verdade. Né? E aí o que é que os professores dizem? Não, mas quem tem que se virar é você. Ele está certo nisso aí, mas se a gente está lá para aprender, tem que ter alguém para nos ensinar. Né? Mas eles não nos ensinam porque tem que sair eles não sabendo sabem. alguma coisa, né? Da prática, do fato.
Você tem a teoria em si, mas quando você vai para o mercado, por exemplo, você presta um serviço e você não sabe precificar o seu serviço porque na faculdade você não aprende isso. Você já deveria sair de lá, pelo menos com a noção de como fazer isso. E a maioria das pessoas que procuram, por exemplo, a gente para poder mentorar, que são empreendedores, é justamente porque eles não entendem do processo e nem sabem precificar o serviço. É verdade. Eu tinha uma mentorada de Aracaju que ela tinha 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de formada como designer de interiores. E ela não tinha um projeto desse tempo todo. E a menina é bela na execução do trabalho dela, bela. Trabalho desse Ela só não sabia desenvolver a comunicação com o cliente para poder vender os próprios serviços. Né? E isso me chamou muito a atenção. Setor aí para ajudar ela. Então, aí eu fui entendendo o que é que estava faltando nas universidades. Né? Que a gente vai pegando vários profissionais. E a deficiência é a mesma. Então a gente chegou à conclusão de que as faculdades elas precisam investir na aprendizagem e não somente no conceito da disciplina, por exemplo. Né? Porque o empreendedorismo, todo mundo acha que empreender é somente ter negócio. E não é. Não é. Se você não entende do negócio, você pode ter rios de dinheiro, uma maleta cheia de 1 milhão aqui agora. Eu vou botar um açaí. Aparentemente um negócio simples. Não é simples. Existem muitos processos que precisam ser respeitados para que você tenha esse negócio. Primeiro é entender no mercado externo. Né? E eu costumo dizer a todo mundo, se tem alguém que tira um pouco da receita do seu cliente, então todos os negócios são concorrentes. Porque o que é que costuma dizer, as pessoas dizem, eu tenho uma loja de confecção, aí só fico olhando para as lojas de confecção. Não, o material de construção é seu concorrente. Uma lanchonete é seu concorrente, um bar é seu concorrente. Agora, de que maneira que a gente pode integrar a economia desses negócios para que todo mundo se saia bem? Falta isso. Existem pesquisas, mas não existem práticas. E sem prática a gente não tem como ter resultado. E é isso que a gente vem desenvolvendo na nossa região. Né? A DM ela começou ainda sem escritório, sem sede. Né? Eu comecei em Aracaju atendendo nos cafés. Então eu peguei um hábito, né, muito forte de atender as pessoas nas livrarias, porque é uma área que eu gostava. Né? Então se eu me conectar muito bem com aquele ambiente, então eu queria proporcionar a Rodrigo, ao Wellington, essa mesma experiência que eu tinha. Talvez até para poder despertar em você algo que você tem, mas que desconhece, que é justamente a conexão entre pessoas. Né? E eu costumava muito a ver os comportamentos das pessoas que estavam na mesa tomando café, estavam isoladas, estavam sozinhas, ou estavam acompanhadas, estavam em confraternização, e eu tinha o meu resultado ali para poder entregar a quem estava junto comigo. Né? Mas eu comecei sozinho. Então eu ia para lá para poder pegar mais conhecimento, ou seja, comprava livro, aí lia revista, lia jornal, conectava a internet, mas também estava estudando a movimentação de todas as pessoas que estavam no ambiente, para que eu pudesse entregar a mesma coisa, entende? Então, comecei assim. Daniel, eu fui 2 anos presidente da CDL de Paripiranga e eu notei, e aí olhando o comportamento, eu percebi que vocês estudam muito comportamento humano dentro das organizações. Sim. E eu comecei a observar o comportamento dos empreendedores da nossa cidade, de Paripiranga. E agora, vendo vocês com 3 anos aqui no mercado, né, o que vocês têm a relatar a respeito dos empreendedores da nossa região? Quer falar? Eu preciso que vocês sejam honestos, tá bom? Não. Pronto, se tem uma coisa que a gente sempre fala, é sinceridade. Muito bem. Independente. Se dói alguém, dói na gente também. Né? É verdade. Então, a gente sentir as dores. A gente vê, sempre a partir aqui, nós temos clientes em Paripiranga. Sim. Né, temos clientes aqui. E assim, algo que chama muito a nossa atenção aqui, pelo menos é o que a gente consegue visualizar, é que existe uma união. A gente vê que existe isso. Embora muitas pessoas digam, não, vocês estão vendo demais. Mas a gente vê que existe uma parceria entre os negócios. Não sei se vocês têm essa mesma visão. Sim. Né? Em Simão Dias, a gente vê também, mas não na mesma força. Como Paripiranga. Né? Mas assim, a gente vê que as pessoas se ajudam, que existem algumas parcerias, mas que a gente conseguia ver muito mais forte. Pelo menos dentre as pessoas, dentre as empresas que a gente fazia algum tipo de consultoria e o que estava ali no entorno. A gente conseguia visualizar muito isso. Uhum. A gente acredita assim, que quanto mais as empresas elas conseguem se unir, conseguem estar juntos, melhor. Mais fortes elas ficarão, né? Mais fortes elas ficarão.
Né? E assim, eu acredito que quando isso acontece também, o retorno para a comunidade em si, ele é bem melhor. Por exemplo, eu vi que agora aqui o empresariado aqui, a CDL, está com uma promoção do carro, né? Sim, o carro 0 km. Pronto, eu acho isso bem interessante. Incentiva, né? Querendo ou não, todo mundo quer comprar, quer concorrer, quer ganhar o carro. Né? Então eu vejo que isso aqui é muito forte, mas a gente acredita de fato que quanto mais as pessoas estiverem conectadas às empresas, elas vão conseguir ajudar. Sim. Porque quando você vai fechando, a gente acredita muito na questão das parcerias. Foi algo que a gente viu muito agora, na época da pandemia. A pandemia. Né? De parcerizar, eu não posso abrir minha atividade não é essencial, mas eu preciso receber, por exemplo, os meus pagamentos. E onde é que eu posso fazer? Não, então vou fazer uma parceria ali com a lotérica. Vou fazer uma parceria com um correspondente bancário. Então, ele abria a porta para mim, para eu poder continuar recebendo. Entende? Então, isso foi essencial para algumas empresas. Então, nesse momento, a gente viu que isso se fortaleceu mais um pouco. Pelo menos dentro do que a gente atende. Né? Hoje, a gente não está só aqui em Paripiranga, nem só em Simão-Deus. A gente tem cliente em Lagarto, a gente atende Itabaianinha, a gente tem cliente em Umbaúba, em Aracaju. Né? Então, Adustina. Então a gente consegue já estar num bom, até porque a nossa visão é até 2023 se tornar essa referência, né? No desenvolvimento de pessoas e negócios. A princípio a gente pensava na região Centro-Sul de Sergipe. Mas aí a gente já tá foi pegando Bahia, né? A gente já pega o Nordeste da Bahia. A gente tem muito contato lá em Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim, verdade. Já não é nem Nordeste da Bahia mais. Eita, poxa, que bom. Mas assim, a gente já consegue, e isso é fruto do nosso trabalho, porque a consultoria em si, ela vai muito da questão, logicamente que a gente tem as nossas formas de divulgar o nosso trabalho, mas assim, as indicações é o que mais funciona hoje pra gente. A gente faz consultoria em uma empresa com resultado, porque assim, é uma coisa até, a gente coloca isso como cláusula de contrato. Né? A gente se compromete a entregar 100%, mas quem está contratando também tem que ter esse comprometimento. Tem que ter essa contrapartida. Né? Porque de nada adianta a gente estar dentro da empresa, a gente veste a camisa mesmo, a gente está vivenciando ali o dia a dia, se a gente pensa em algo que pode dar resultado, mas eu chego aqui, Rodrigo, vamos colocar essa estratégia aqui que a gente acredita que vai dar certo, vamos testar? Aí Deus, não sei, eu acho que não dá certo não. Não, vamos testar, é um teste. E aí, poxa, se a gente testou e deu certo, ótimo, vamos continuar fazendo. O que é que a gente pode aprimorar nessa estratégia? A gente pode fazer isso e isso diferente. Mas peraí, não deu tão certo, então vamos rever. Mas assim, é importante fazer isso. Né? E isso vai trazendo um resultado, e aí quem vai vendo, vai buscando referência, e aí vai chegando gente, e assim, graças a Deus, assim, a gente agradece muito, e é fruto, logicamente, do nosso trabalho também, a gente precisa, assim, vai descer disso também, que é importante, mas assim, muito do que chega até a gente vem porque foi indicado por alguém, então isso pra gente é a melhor resposta que existe. A conversa está ficando muito boa. Eu vou deixar uma pergunta para você, mas primeiro eu vou fazer uma, que é interessante, que eu fiquei curioso. E qual é o tempo do processo? A consultoria começa e termina ou ela é algo constante? Eu tenho que ficar com vocês dentro da minha empresa a vida inteira e eu quero que vocês... Isso é uma curiosidade. Como é que vocês fazem? É uma curiosidade que vai ajudar as pessoas a entenderem. Sim. Quer responder? Pode explicar. Então, na verdade, assim, quando a gente começou, a nossa intenção lá no início era, de fato, de entender quem são exatamente as pessoas, né? Por quê? Porque todas as deficiências que aconteciam nas empresas das quais a gente trabalhava, a gente colocou como propósito de negócio entregar algo sempre diferente. A gente não pode falhar da forma que as pessoas e as empresas falhavam. Então, isso aumentou o nosso desafio. Só que para que a gente pudesse fazer isso, a gente precisava começar fazendo, mesmo estando ainda dentro da empresa que a gente trabalhava. Sim, eita desafio, viu? Desafio gigante. Para não dormir de noite, né? Não era. Porque para a gente criar a ADM, a gente estruturou ela 2 anos antes, né? E aí foi quando a gente começou a trabalhar o intraempreendedorismo, né? A gente era muito bom naquilo que a gente fazia dentro das organizações, mas a gente precisava criar o pontapé para ter o aspecto do empreendedor, do empresário. A gente ia sair da zona de dentro como colaborador para passar a ser líder, oficialmente dentro de um CNPJ, né, com todas as características, para poder entregar aquilo que a gente queria. Então a gente veio para Simão Dias fazer isso.
E aí, inicialmente, a gente começou com um projeto de 2 meses, né? Então, as pessoas que eram os encontros semanais, e aí percebendo a necessidade de que as pessoas já estavam criando uma dependência, a gente precisava criar o desmame. Então, a gente trouxe uma nova metodologia. Então, vamos trabalhar agora quinzenalmente, mas respeitando também o período de 2 meses. E a gente foi percebendo de que tinha algo a mais. O que é que eles queriam? E aí a gente foi para um processo de 4 meses, 6 meses, e a gente hoje tem uma consultoria contínua. Né? Porque a gente foi primeiro... Então não termina, né? Não, termina. Até porque, assim, a gente tem por obrigação de deixar você criar sua própria asa. De você ter autonomia. Era isso que eu ia até falar, né? Porque, por exemplo, a CDL ou qualquer instituição, ela cria vários projetos legais para poder estimular a economia. Só que quando esse período passa, o que as empresas precisam fazer para dar continuidade às vendas? Né? Então, a gente tem que ter autonomia suficiente para poder fazer a roda continuar girando. Né? Então, nosso trabalho parte muito disso. Tem empresas que estão com a gente há 2 anos, tem empresas que já estão com a gente há quase 2 anos e meio. Só para você ter ideia. E a gente começou no projeto de 2 meses. Né? Mas aí, Daniel, Karina, vamos renovar. Daniel, Karina, está muito bom. Né? E aí a gente foi entendendo essas necessidades. Acho que vocês trabalham algo muito motivacional dentro das organizações, e aí faz com que a chama da organização fique sempre acesa, né? É porque a gente acredita assim, por exemplo, você é dono de uma empresa, né? Você está ali, logicamente você tem sua equipe para estar pensando junto com você, mas a gente vê muitas vezes que o papel do proprietário, do dono da empresa, é um papel muito solitário. Às vezes as ações, as ideias, as estratégias têm que partir sempre dele. E aí quando a gente vai para a consultoria, né, a gente costuma dizer que ele ganha 2 novos colaboradores, porque como eu falei aqui, a gente veste de fato a camisa. Então são mais 2 pessoas dentro da empresa pensando uma estratégia junto com ele. E é isso que termina encantando, né? Porque eu não estou mais sozinho pensando. E aí vocês ajudam os outros, as outras pessoas que fazem parte da empresa a entrar dentro dessa mesma ideia do pensar estrategicamente o negócio? É a integração. Porque eu entendo que quando você pega as pessoas que fazem parte do processo dentro de uma empresa, né? Que elas estão lá sem entender o que está passando na cabeça do dono, elas estão soltas. Mas se vocês entram dentro da empresa e pegam aquelas pessoas que estão lá e resgatam ela para falar junto com o dono, o objetivo nosso é esse, e a gente vai traçar isso daqui para frente, as ideias são essas, o que vocês acham disso? Vamos junto fazer isso? É mais ou menos essa... É isso aí. Nosso trabalho, a gente fala muito que assim, fala não, né? Pratica, é um processo de construção diária. Então, cada dia que a gente está dentro da empresa, ou de forma presencial, ou de forma virtual, que a gente tanto faz o atendimento presencial quanto virtual, a gente está sempre construindo algo. E a gente faz questão que todo mundo, todo colaborador, independente da função dele, ele vai estar fazendo junto com a gente. Então, logicamente, tem momentos que a gente está só com o dono, né, com o empresário, mas tem momentos que a gente está com toda a equipe. Né? Entendi. E trazendo eles, não trabalhando só a questão da pessoa em si, mas de que forma que ele, como funcionário, como colaborador daquela empresa, ele pode trazer as ideias dele. Aí entra o intraempreendedor. Isso que você mesmo. já falou 2 ou foi 3 vezes aqui. Isso mesmo. É esse cara, essa pessoa, esse persona que vai intraempreender dentro da empresa que ele faz parte. E o legal muito disso, bem eles explicado. internalizam muito isso porque é diferente. Eu chegar aqui e falar para o Wellington, olha, vamos fazer isso. Aí você vai dizer, tá, tudo bem, eu vou fazer. Você está pedindo, eu vou fazer. Mas aí ele vai dizer, e aí como é que você acredita que a gente pode construir? Né? Isso aqui. Qual é a ação de vendas que você acredita que a gente pode construir junto? Aí, olha a ideia dele. Porque muitas vezes o colaborador que está lá na ponta, que está ouvindo o cliente, que está ouvindo a demanda do cliente, aquela pessoa que está comprando, está no mercado, ele ouve, ele vê a necessidade. E aí ele também traz essa vivência dele. E isso que é importante. Então a gente tem que estar todo mundo ali junto, todo mundo integrado. E assim, o resultado é fantástico. Porque todo mundo se sente parte daquilo ali. E aí você faz, não, eu tenho que fazer, porque se fui eu que dei a ideia, se minha ideia tá ali, então eu tenho que botar a mão na massa e fazer acontecer. E é isso que... E isso só acontece quando a gente trabalha a cabeça do empresário. Não existe a permissão
para que tenha liberdade de expressão, né, que tenha senso crítico, avaliado, praticado pelos colaboradores, sem que antes a gente não tenha ajudado o empresário que é empreendedor, ele mudar a mentalidade. Ele precisa aceitar isso. Né? Porque o que é que acontece? Eu tenho um negócio sólido, né, eu comecei muito pequeno, fui me desenvolvendo, fui crescendo, né, consegui conquistar muitos bens materiais, né, para a sociedade eu sou extremamente bem sucedido, só que quando a gente chega perto dessas pessoas, a gente identifica que está faltando algo. E é o que é mais importante. Porque tudo ele já tem, mas falta o detalhe. E esse detalhe ele não percebe. Que é poder retomar a história do passado. Ele está preso ao modo presente, se comportando ainda como o passado, mas ele não entende a importância da trajetória para o modo atual. Então ele não está conectado com a equipe. E a equipe ela é mais moderna do que o pensamento do próprio empresário. Porque são várias pessoas que querem trazer ideias, mas o que tem que funcionar é o que eu penso. E se você faz dessa forma, dá errado, porque você fica estagnado. Foi o que aconteceu quando a pandemia chegou. Todo mundo dizia que tinha aprendido com as dificuldades, principalmente com aquela recessão que houve econômica. Só que quando a pandemia chegou, só aflorou que aquelas pessoas estavam erradas. Elas não tinham aprendido. E ainda hoje, a gente está no mês de agosto, tem muitas pessoas que não aprenderam ainda. E a gente já passou mais de 1 ano e meio de pandemia. Né? 1 ano e meio? 1 ano e meio praticamente. Né? Então, o que é que essas pessoas ainda estão esperando que aconteça para que, de fato, elas sejam diferentes? E aí, quando as empresas elas abrem esse canal de comunicação, integrando todos os setores, que o que a gente vê ainda é assim, ó, a área administrativa, que é a área mais próxima do empresário, então essa conexão ela é mais forte. Só que quando a gente vai para a área que a gente chama de linha de frente, que são os vendedores, então existe uma distância entre eles, porque existe uma cobrança de execução para que tenha resultado, mas não existe a humanização para entender como esse resultado acontece. Então o nosso trabalho ele chega justamente para poder desmistificar as áreas, e a gente consegue fazer com que elas entendam que todas as partes têm o mesmo significado. Não adianta dizer bem assim, a área mais importante da empresa é a área de venda, porque é ela quem faz com que esse dinheiro chegue. Não, muito pelo contrário. Da mesma forma, as pessoas dizem assim, o ativo mais importante da empresa são os clientes, porque são eles que colocam o dinheiro dentro das empresas. Também não. Entende? A gente tem que olhar no aspecto das pessoas. Quem são... um mais importante não que o tem um mais todos importante. Fazem parte do todos. só que é o objetivo. Agora a gente precisa identificar em que momento a gente tem que ter a estratégia certa. Às vezes você diz bem assim, a pandemia veio, então o aspecto da tecnologia foi crucial. Crucial. Tiveram pessoas que fecharam as portas porque não conseguiram entrar na tecnologia. Né? Mas também pessoas que estavam agoniadas entraram na tecnologia, mas entraram da maneira errada. Então gastou muito dinheiro, não entendeu o processo e se frustraram. Fecharam seus negócios. Né? Então, quem deu tempo ao tempo, quando a pandemia chegou, eu e Karina tomamos um susto. Porque nós somos uma empresa de consultoria de negócios, então a gente depende muito das empresas, 100% praticamente. Né? Então, esse susto a gente tomou e a gente, peraí, vamos reservar 15 dias, já que ela está forte, fechou tudo, vamos reestruturar a nossa empresa. Vamos pensar de maneira diferente. Na verdade, vocês tinham que pensar pela empresa de vocês e pela empresa dos outros. Exatamente. Porque vocês, como consultores, teriam que dar solução não só para vocês, mas também para as outras empresas. A gente precisava um desafio muito maior. A gente precisava ter o resultado para que vocês acreditassem na gente. Entendi. Entendeu? Então, de nada adiantava. A gente tá ali só querendo fazer, mas não levar nenhum tipo, né? Nem só esperança. Porque a esperança ela é intangível, né? É uma sensação, é que nem você dizer assim da fé. A esperança é a mesma coisa. Tem que levar objetivos projetos que dê resultado, né? Exatamente. Os empreendedores agora, querem... como você faz isso para quem quer resultado para agora? Não existe esse resultado. Digamos, eu tenho uma empresa. Digamos que uma empresa e eu quero contratar, vou abrir vagas para 10 funcionários. Certo. Aí, digamos assim, eu contrato vocês fazer esse recrutamento, essa seleção, para ver quais pessoas se destacam mais e você passa, essas pessoas são as melhores, de acordo com as dinâmicas oferecidas. Vocês oferecem esse serviço também para o empresário? Sim. Oferece, né?
Ultimamente a gente tem feito muito isso. Bastante. Mas desde outubro do ano passado a gente não sabe o que é ficar um mês sem fazer pelo menos 2 processos. É bem interessante porque assim, eu vejo, né, como eu falo, eu fosse colocar uma nomenclatura sobre esse serviço, eu falaria assim, tipo, vocês são as pessoas que são caçadores de talentos. Sim. Né? Não é isso? Caçador de talentos. A gente aceita. Eu fosse caçador de talentos. Por quê? Porque eu vejo, já passei por vários, já passei praticamente quase todos, graças a Deus. Na época eu trabalhava com carteira assinada e eu via, né, várias dinâmicas. Sempre como se eu for uma administração, né, formei administração, então automaticamente ao decorrer da caminhada eu comecei a perceber, né, algumas situações para entender aquilo que eu passava. Eu disse, rapaz, interessante. Só que eu vejo que é um grande desafio para vocês, no meio de tantas pessoas, você conseguir identificar aquelas pessoas que trabalham mais em equipe, tem uma facilidade de comunicação, uma facilidade numa dinâmica de grupo, tem pessoas que são mais individualistas, tem perfil mais de líder, tudo isso se identificam, né? Sim. São várias nuances, né? São várias nuances. Eu acho bem interessante. E é um trabalho que a gente ama fazer. E é um processo interessante porque a gente sentiu isso muito no interior. Porque o que acontece no interior? É a questão das indicações. Sim. Não é que está errado você receber uma pessoa por indicação da sua empresa, não. Uma indicação bem feita. Se for uma indicação bem feita. Mas às vezes é aquele primo, rapaz, eu estou precisando de um filho aqui. Aí você vai lá, todo bom coração, né? Coloca aquela pessoa lá e aquela pessoa não se enquadra no perfil. Aquela pessoa que não tem a entrega que você espera que ela tivesse. E aí você fica, e agora? O que é que eu faço com esse cidadão? Se eu desinvestir, eu vou me indispor com essa pessoa que me fez o pedido. E aí você fica naquela, né? O que é que eu faço? E com o processo de recrutamento e seleção, você tem justamente essa imparcialidade. Inclusive, todo o processo, a empresa que contrata a ADM, em momento algum, ela interfere. Então, todo o processo nosso hoje ele é digital, ele é online. A pessoa vai entrar lá, é criado um link dedicado para aquela empresa que contratou. A pessoa vai lá, o candidato vai lá, se cadastra, todo mundo, é igualdade, todo mundo vai responder a mesma coisa, que é o mesmo questionário, né? Uhum. E aí a gente faz todo esse processo do recrutamento dessas pessoas e o processo seletivo. Então, o que é que a gente orienta? Olha, se chegar lá alguém querendo deixar o currículo na sua loja, não aceite. Você vai indicar aqui o link, ele vai se cadastrar lá. Ah, foi um amigo que pediu, rapaz, olha, agora eu contratei uma empresa e você vai entrar aqui nesse link e você vai cadastrar lá. Agora eu não faço mais nada. Isso foi libertador. É assim, 100% das pessoas que contratam, quando a gente fala assim, o que é que você acha? Pergunta, né? Sim. O que é que você achou desse processo? Eu não quero fazer de outra forma mais. Justamente por conta disso. Porque é tudo como profissionaliza esse processo. Né? E, logicamente, existe um processo... a metodologia foi criada por nós, então, assim, não é algo que é o que é comum do mercado, não é. Nosso processo seletivo ele é diferenciado. Então, as pessoas que entram lá, muitas vezes elas chegam pensando que vai ser algo bem simples, quando, na verdade, não é que é complexo demais, mas é algo vivencial. Então, a partir dessas vivências, a gente consegue identificar qual é essa pessoa que tem facilidade para estar em equipe, qual é essa pessoa que não tem essa facilidade, qual é a pessoa que tem a facilidade, por exemplo, para lidar com o cliente. Tem pessoas que você vê que não tem perfil para estar na área de atendimento. Que é aquela pessoa que está para estar dentro do escritório, fechado, sozinho. E tudo isso a gente consegue. Você faz, Karina, como é que você consegue fazer isso? Vocês conseguem, a gente consegue. E esse feedback dos gestores é muito positivo? Por exemplo, eu quero 10 pessoas para a minha empresa. Sim. Aí no final de tudo, seleciona, passa por experiência. Aí ao final, tipo 6, 1 ano depois, eles falam, dão um feedback. Rapaz, esses funcionários são excelentes. Eles têm feedback para vocês? Sim. Passam? Tem. E é inclusive até fazer um adendo sobre essa observação. O empresário, quando ele contrata um serviço, independente que seja com a gente ou não, obviamente existem outras empresas que fazem também, né? Sim. Mas a gente garante o nosso serviço. Isso é que é mais importante deixar claro. É diferente assim, quando você contrata a ADM faz o processo. Só que você precisa ainda, mesmo contratando, entender o que é o processo. Porque dentro do interior funciona muito ainda a questão da indicação, o que é muito bom, né? Desde que tenha habilidade e competência junto com a indicação. Eu não posso só ter a pessoa, o Wellington, porque é um grande amigo de Rodrigo, que é um grande amigo meu. Isso só por si só não funciona. Né? Porque todas as empresas elas são frutos de resultado das pessoas e das competências que elas têm.
Né? Então, o que é que acontece? Eu contratei o serviço, mas mesmo assim eu não estou pronto. Aí você gosta de uma pessoa que você viu lá na entrevista, né, que é uma pessoa que você queria, ou porque você viu a pessoa de brinco, ou porque você viu a pessoa tatuada, o seu preconceito ainda está impregnado em você. E aí você começa a tomar decisão ainda se baseando nesses preconceitos. E aí é onde a gente cai do cavalo. E a diferença do processo, quando ele é muito bem feito, é de que o turnover, que é justamente esse entra e sai de colaboradores nas empresas, ele diminui drasticamente. Mesmo fazendo o processo, mas se eu que contratei o serviço ainda continuo com a mentalidade antiga, a minha empresa, o que é que acontece? Ela não vai querer contratar o serviço porque ela acha complexo e ela ainda vai se manter naquela cultura do antes. Então, colocando um, aí tira 15 dias, aí depois pede outro, porque tem empresas que a gente já viu que está fazendo isso. Estão pedindo currículos e com uma frequência muito grande. E quando a gente vê dentro da empresa, a gente não vê um aumento do número de colaboradores. Então, algo está errado. E aí, o que é que está errado no processo? São os profissionais que estão indo para essa empresa ou a mentalidade do empresário que não sabe ver no mercado alguém que possa servir a empresa? Porque é diferente quando a gente quer participar de um projeto, né? Ou seja, a ADM lançou a proposta para ter um gerente comercial, aí todo mundo quer ser gerente, né? Aí então chove currículo. Beleza. Mas qual a conexão que eu tenho com essa empresa a qual eu quero fazer parte? Eles não buscam informação. A gente diz isso porque quando a gente faz a pergunta, e aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Por que é que você escolheu estar com a gente? Aí vem com aquela famosa resposta pronta, né? Que eu quero ajudar a empresa a ser melhor. Sim, mas além disso, não, é porque eu quero entregar aquilo que eu sei. Mas o que é além disso? Aí quando você faz 3 além disso, parou. Já está limitado, esgotou. Então essa pessoa não está pronta, né? E aí quando a gente pergunta, o que é que você entende da nossa empresa? Ela não sabe falar nada. Aí a primeira pergunta que eu faço é por que é que você escolheu estar aqui se você não conhece a empresa que você quer trabalhar? Ponto. Aí a pessoa vai se embora, né? Não. Não, Levanta da cadeira e não quer não, mais. aí veja, o nosso processo seletivo, ele é uma capacitação. Por mais que a gente tenha aqueles profissionais concorrendo à vaga para uma determinada empresa que nos contratou, eu olho para todo mundo como oportunidade para o mercado. Então, é minha obrigação, enquanto empresa, ter que mudar vocês dois. Pelo menos tentar ajudar vocês a entenderem que o mercado mudou. Né? E aí, o que é que a gente faz? A gente não desclassifica ninguém. Se chegarem 30 pessoas, essas 30 vão até o fim do processo silencial. Do processo vivencial. A diferença dos 30 é só a entrevista. Então, a seletiva, ela acontece só para quem vai para a entrevista. Mas eu não posso. Imagine, se uma pessoa ela é tímida, ela é muito boa, mas ela é extremamente tímida. Se eu percebo essa característica dela, quando ela está lá na hora da apresentação dela, e eu só desclassificá-la por conta da timidez, eu não estou fazendo a humanização do serviço. Eu só estou dizendo que ela vai continuar daquele jeito a vida toda, que ela sempre vai receber ou não, que ela não tem condição. E o que é que eu vou estar contribuindo na vida dela? Que ela não se inscreva para mais nenhum processo, porque ela já sabe qual é a deficiência, qual é o ponto de fraqueza dela. Então ela vai ficar em casa. A gente não pensa dessa maneira. Então, se você chega tímido, a gente já sabe que você é tímido. Mas quando você termina o processo, você já está falando muito mais que qualquer outra pessoa. Mas uma curiosidade que eu tenho bastante, tenho certeza que muitas das pessoas que assistiram também esse podcast têm, em uma seleção. Digamos que quando estava naquela época de período que as pessoas iam até a empresa fazer. Sim. No caso, todo esse trabalho, vocês passam a dinâmica que a minha namorada já trabalhou em empresa em Simão Dias e passou por vocês. Ah, que legal. Qual o nome do seu namorado? Josane. Ela trabalhou na Liberty Calçados. Então, ela falou para mim, né, de uma dinâmica, e outras pessoas falaram também, uma dinâmica que eu passei, teve uma seleção que eu fiz parte, ao qual era para ser gerente administrativo, uma empresa. Surgiu uma vaga, e isso foi em 2019, e eu passei, né, e consegui essa vaga, fiquei com o gerente por um bom tempo. E nisso, era uma dinâmica que vocês, o meu namorado falou também, que passaram lá, que é muito exigente, assim, de conhecimento, criatividade, persuasão, que é você, por exemplo, sortear alguns objetos que tem algum defeito. Por exemplo, eu, na minha época, tinha um carro sem motor, uma geladeira que não gelava, era uma caneta sem tinta. E isso, na época, poucas pessoas, né? Nessa vez que eu participei. Cada um pegou um objeto diferente. Era pouquíssimas pessoas para uma vaga. Eu peguei uma geladeira que não gelava. E eu fiquei só esperando a minha vez, né?
o pessoal ia e tal, e consegui, né? Consegui vender o produto. Foi bem interessante uma criatividade de conseguir vender essa geladeira que não gelava. Eu depois, não sabia se tinha passado ou não, né? Fiquei em casa uns 15 dias esperando o resultado, como sempre. Fui chamado, né? Com bom salário em 5 dias. Fui chamado, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu consegui passar? Foi porque eu fui o único naquela época a conseguir vender o produto que estava com defeito? Só que agora minha namorada falou que vocês passam também uma dessas coisas, de várias dinâmicas que tem, uma delas é essa daí. Mas vocês, como líderes nessas questões, né, nesses serviços que vocês oferecem, vocês acham que a dinâmica, se uma pessoa consegue sobressair muito bem nas dinâmicas, ele sai com um ponto muito positivo para uma pessoa que sai bom na parte teórica? Ou você acha que é um conjunto em si, que envolve bastante? Ou a dinâmica é muito mais interessante? Você vai conseguir passar? É um conjunto, na verdade. Porque não é a dinâmica só, por exemplo. Você fala, eu consegui vender uma geladeira que não gelava. Sim. E aí, uma das questões, vamos avaliar de que forma que você vai usar esse objeto. Porque na prática, uma geladeira, ela tinha a função dela básica, é gelar. Mas, então eu posso criar, por exemplo, uma biblioteca. Eu criei exatamente, foi isso aí. Eu coloquei tipo o meu foco foi tipo colocar livros dentro ou sapatos. Sim. Eu coloquei, entendeu? Só personalizada. Sim. A minha ideia foi tipo assim, a caráter do cliente. Ele curte mais um rock, eu curto mais teen. Aí faz a pintura, né, personalizada de acordo com o cliente. Isso. E a minha ideia que eu coloquei lá foi colocar tipo na sala. Chegou uma visita, de repente você vai, abre a geladeira, a pessoa a geladeira e puxa um livro. Sim. Entendeu? Aí a moça que foi na época entrevistadora ficou encantada. Porque eu tive essa ideia na hora ali, que é muita pressão, porque nervoso, dificulta. E aí não é só o fato de você ter tido essa criatividade, né? Na dinâmica a gente consegue avaliar diversas variáveis. Então, por exemplo, se eu faço um trabalho em equipe, eu consigo ver. A gente não fica só, vamos fazer uma dinâmica aqui, largo lá a dinâmica de qualquer jeito, não. Observando. A gente fica observando. E é justamente nessa observação que a gente consegue ver o detalhe que muitas vezes você acha que não vai fazer a diferença e faz. Às vezes é numa fala com aquele seu colega que está ali junto com você que a gente que chama a atenção. Positivo ou negativo? Às vezes é uma palavra que você usa que você vai dizer, aquela pessoa ali, aquela palavra ali, se ele for para tal função, usando aquele termo ali, não vai dar certo. Vou fazer uma seleção para gerente, por exemplo. Silvia, porque eu pedi, porque eu mandei. Não existe. Isso já acende uma luz. Poxa, pedi, mandei, não é porque você é um gestor, um líder, né, que você tem que pedir e mandar. Não, eu solicitei, eu pedi, eu fiz uma gentileza, um favor, trouxe aquela pessoa perto de mim. Então, é o detalhe que vai fazer a diferença. Então, não é só a criatividade em si, logicamente que é um dos pontos, né? Mas é uma série de variáveis, é um conjunto. Tem 2 casos que são bem emblemáticos que pode ir nesse contraponto, né? Por exemplo, lá quando a gente fez o processo em Itabaianinha, que teve a designer de interiores, né? Sim. Ela foi a pessoa mais tímida e ela ficou na vaga. Né? Ela, quando foi fazer a apresentação dela, ela travou, que ela não conseguia nem respirar. Mas qual é o meu papel enquanto colaborador no processo? Eu estava lá como, digamos, que a gente chama caçador de talentos. Ela já demonstrou não ter um talento que era apresentar a si mesma, mas eu não poderia ignorar ela. Ela tinha algo muito importante. Então eu servi ela com a água, né? Deixei ela se acalmar. Quando ela se acalmou, foi que a gente começou a contar o tempo dela. Entendeu? Então a gente respeitou ela, né, em todo o processo. Aqui em Simão Dias, teve um caso que recente. O cara deu show. E a gente tem um hábito de perguntar a todas as pessoas que participam do processo, né, Wellington? Né, de todas as pessoas que estão com você, quem você acredita que se destacou? Todo mundo disse esse rapaz. Todo mundo disse esse rapaz. Beleza, tranquilo, né? Vamos nessa. A gente levou ele para a entrevista. Na entrevista eu só fiz uma pergunta, porque eu já sabia o que ele não tinha. Né? Eu queria que ele realmente confirmasse. E na verdade é o pegar na curva. Né? Então a gente faz uma pergunta certa na hora para a pessoa certa, né? E aí ele se entrega. Né? E quando ele se entrega, ele viu que de fato ele não era aquilo que ele acreditava ser. Para aquele momento. Sim. É o que a gente sempre diz às pessoas. Talvez você não seja muito bom para essa oportunidade. Né?
E as pessoas sempre estão em constantes testes, né? Então a gente tem várias formas. No seu caso, eu acredito que não tenha sido somente isso. Eu acho que você brilhou em outros aspectos também. Com certeza. Só isso não me garantiu. Entendeu? Mas essa dinâmica é muito boa. Muito bom. E outro detalhe importante, o nosso processo ele é personalizado. Se dentro da lista de candidatos que forem para o processo seletivo tiver uma pessoa que já participou de algum dos nossos processos, tudo muda. Porque até isso a gente se preocupa. Então você tem que ter sempre uma experiência. Porque a pessoa pode levar até um roteirinho já, né? Nunca vai ser o mesmo processo. Então sempre é um desafio. Então quando eu vejo uma pessoa entrando, ou que a gente já checa lá na lista, vê uma pessoa, automaticamente a gente já muda a metodologia. Então é isso. Então são várias coisas que influenciam, né? E aí essa metodologia que a gente acabou trazendo para a nossa cidade foi que tornou diferente no mercado, né? Porque a gente consegue identificar as pessoas, né? E é uma metodologia que foi desenvolvida por nós, né? Demorou um pouco para a gente entender, né, cada processo, mas a gente foi testando há muito tempo atrás, até quando a gente ainda fazia parte das empresas que a gente trabalhava. Então tudo conta. E é tão interessante, e sabe o que é mais legal de tudo isso? A gente fez um processo seletivo e a princípio eram três vagas, né? Foi de tabelinha também? Não, foi aqui, se não deu. Eram 3 vagas. E aí, durante o processo, né, no final do processo todo, a gente perguntou, e aí, quem é que vai ficar, né, na vaga? Porque existe todo um processo de testes também. E aí, o contratante disse assim, eu tô no sinuca de bico, porque vocês mandaram tanta gente boa que agora eu não sei quem é que não segue no processo, quem é que não vai ficar. E aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, já vendo a oportunidade de você já ter essa pessoa aí dentro, você fica com a quantidade maior. E ele aceitou a proposta. Né? Então, assim, de ver a questão da assertividade na questão das escolhas que a gente faz. Então, não é só, porque é um rostinho bonitinho, vai. Não é. Tem que, de fato, ter uma bagagem bem interessante. E a questão de experiências, porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa vai para o currículo e você coloca só o que você fez de carteira assinada. Só está registrado no meu currículo. Não é. As experiências que você tem ao decorrer de sua vida também são importantes. Então, é algo que a gente evidencia muito e que a gente orienta, inclusive, no processo. Se você, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo clássico. Revendedora da Avon, por exemplo. Quantas mulheres, eu digo mulheres porque geralmente é a mulher que vende, né? Mas quantas mulheres não conseguiram a vida toda trabalhar nesse segmento, sustentar uma casa com filhos, enfim, uma família vendendo aquilo. E ela não é registrada na carteira assinada, mas é uma experiência que ela tem. E é isso que a gente fortalece muito. Gente, fortaleçam todas as experiências que você tiver. Então, Karina, eu sou líder de um grupo na igreja. Isso vai fazer a diferença profissionalmente para você, porque você já está vendo, você já está mostrando que você tem habilidade em trabalhar com pessoas, em estar orientando as pessoas. Então, por que eu não vou falar isso no meu processo seletivo? Porque nunca foi em carteira assinada. Mas é experiência. E é algo que a gente faz questão assim, de levar muito em consideração, a história das pessoas. A gente tem um respeito imenso por isso. Né? Então, a gente não tem nenhum tipo de discriminação de roupa. Vai ter pessoas lá que vai chegar de sandália? Vai. Nós tivemos um caso emblemático, que a gente gosta demais disso e foi assim, é fantástica a história. A gente fez um processo seletivo em uma determinada cidade e aí um dos candidatos chegou lá, né? E ele assim, não estava com a roupa mais adequada. Ele estava de short, de bermuda, ele estava com a camiseta bem, né, surrada e de sandália. E aí, o que é que acontece? O processo seletivo, as pessoas acham, não, eu vou lá, vou fazer uma prova, vou preencher um questionário rapidinho e vou ser liberado. A gente não faz dessa forma. A gente geralmente é um período, um turno, né, que a gente dedica para esse processo. E o que foi que aconteceu? Ele estava indo trabalhar, e onde era o trabalho dele? Na roça. Ele quebrava milho na roça. Né? Quando Daniel foi para colocar o álcool na mão dele, a mão toda calejada. E aí ele entrou e foi uma das pessoas que mais se destacou. Ele tinha uma segurança na fala, ele falava com propriedade, sabe? E na simplicidade dele.
E ele foi até o processo, ele só não ficou, ele ficou em banco de talentos. Ele está em banco de talentos. Né, que a gente, geralmente, quem faz processo seletivo, existe um período de até 3 meses de banco de talentos. E ele ficou em banco de talentos porque tinha uma pessoa que tinha um pouquinho mais só de experiência naquela função que ele estava concorrendo. Se fosse 2 vagas, era outra dele. Era dele. Porque o cara, assim, deu show, sabe? De maturidade, de experiência. E ele fez questão de ficar a manhã toda lá. Ele só achando que só ia ficar um pouquinho lá e ir embora, não. Ele passou. É tanto que eu perguntei, né? Que eu vi que ele teve uma hora que ele ficou preocupado com o tempo, né? Aí eu disse, se você tem mais algum outro compromisso, eu teria que ir ali pra roça, quebrar mais milho, mas tô gostando, vamos até o fim. E ele ficou. Rapaz, né? Então, isso é você humanizar. Né? Eu não posso dizer que o A ou B é melhor porque está de sandália, porque está de tênis ou porque está de terno. Não. Lá é igual. Todo mundo vai ter a oportunidade de participar. E aí só vai depender de cada um, né? Do que você vai mostrar no processo. Outra coisa que a gente faz também, por exemplo, quando a gente está fazendo análise dos currículos, a gente não olha a foto. A foto é o último item que a gente vai só para poder... Pô, gostei tanto, vamos ver como é que essa pessoa parece, né? Porque você cria um estereótipo de imagem, né? Você diz, por essa característica. Saiu uma pesquisa, não foi agora, vocês viram? Que fala sobre pessoas bonitas e pessoas feias em relação ao mercado de trabalho. Que os bonitos ganham mais e têm mais chance de entrar no trabalho. Sim. Isso ainda Os feios ganham menos e têm menos chance de entrar no mercado. É a mesma coisa da raça, né? É. A pessoa branca, ela consegue ter um cargo melhor do que uma pessoa negra. Ainda hoje tem isso. Infelizmente. Lá a gente não foca na foto, não. Daniel, ouvindo tudo que já foi dito aqui, eu me relembro, aliás, o coach, o curso, o processo, e muita coisa do que nós vimos lá, acredito eu que seja muito do que a gente viu, vocês usam no processo. Sim. Não só no sentido do recrutamento e seleção, mas no processo como um todo. Porque tudo isso que vocês falaram tem muito a ver com o que a gente viu no coach. Tem muito a ver. É personalidade, você entender, você tirar essa ideia da sua mente de a pessoa chegou com um traje desse tipo ou daquele tipo e aí você tira todas essas ideias da sua mente, né? Que são as crenças, né? Coloca tudo isso, esquece tudo isso. É muito coaching dentro do processo. Exatamente. É usar exatamente na prática aquilo que a gente estudou, né? Pronto. E aí é o que a gente costuma dizer, o que diferencia o verdadeiro profissional da área. Porque quando a gente entende o processo, por exemplo, eu não digo que eu sou coach. Não digo. Sim. Mas todo mundo me referencia como. É interessante, né? É. Aí, por exemplo, outra coisa, se você for dentro do nosso processo, da nossa página da internet e todos os serviços, você não vai ver essa palavra lá. Você não vai ver. Mas todas as pessoas que passam a experimentar um contato com a gente, eles dizem, você é psicólogo, você é coach, você não sei o quê, você não sei o quê. Então eles vão trazendo as referências profissionais que estão endereçadas para o tipo de negócio. Eles jogam você dentro de uma gavetinha lá e eu acho que esse cara deve ser psicólogo, deixa eu jogar aqui dentro. Isso. E aí a gente entrou justamente para poder desmistificar. Primeiro que a gente teve que romper uma barreira gigante, né? Porque o investimento para essa profissionalização é alto, não é tão barato. Né? Poucas pessoas têm disposição financeira para poder fazer isso. E a gente veio numa avalanche de que todo lugar tinha coach, todo lugar tinha um profissional. Né? O cara fez um domingo só de uma imersão, aí disse que já mudava a vida das pessoas. Baseado em quê? Né? Porque não é somente a gente fazer um treinamento como esse que a gente já vai ter que sair cantando pedra. Você não consegue fazer isso. Primeiro, você nem sabe quem é você direito, né? E como todo treinamento, a gente se motiva no momento. Quando a gente volta para a nossa realidade, pela falta da aprendizagem, da prática, a gente começa a se frustrar. Então as pessoas não conseguem ter os resultados que queriam ter, porque é diferente. Né? Então, por exemplo, eu acho que da nossa turma, poucas pessoas estão dentro do processo ainda. Pouquíssimas pessoas. E nós nos formamos quantas pessoas naquela época? Quase 30, 27. 27, não foi? Foram 27. Entendeu? Mas lá na hora todo mundo dizia que ia ser. E naquele momento talvez eu fosse o único que dizia que eu não queria aquilo para mim. Eu queria me entender para entender as pessoas, mas eu não ia fundamentar o meu trabalho baseado naquilo. Mas você estava encantado, né? Isso, eu me encantei demais. Né? É tanto que eu mudei a minha vida completamente. Olha, depois do PSC, eu sou uma pessoa completamente diferente.
né? E entendendo tudo isso, foi que a gente começou a entender ainda mais sobre os negócios, né? Então, E quantos quilos você pesava, Daniel? 130. 130 quilos. 130 quilos. Hoje você pesa quanto, Daniel? Pronto, naquele processo, eu estava no processo de perda de peso ainda. Então, que hoje eu estou bem diferente, né? Bem diferente, né? Então, eu estava... Fez bariátrica? Fiz a bariátrica. Entendi. Hoje você tá com quantos quilos, Daniel? Hoje Hoje? mudança, né? Eu estou hoje com 75. 75. Cento e quanto? 130. Quase metade, meu Deus. Entendeu? Então, isso tudo me ajudou, né? Tá mais bonito, não tá, Karina? Mais jovem também. Tá mais jovem, Entendeu? Então, assim, sempre vai ter essa referência do coach lá no meu trabalho. Mas eu não falo, né? As pessoas sentem. Eu consigo dizer que quem de fato vive essa essência todos os dias, ela não sinaliza que ela faz. As pessoas é que têm que identificar. Eu não preciso dizer que eu sou assim. As pessoas vão dizer, você faz isso? Não preciso. Não preciso falar isso. E aí eu uso das ferramentas para poder nos ajudar a transformar vidas, né? Primeiro porque mudou a minha e a de Karina. Então, se mudou a minha e a dela, nós somos seres humanos, vocês também são, então há uma grande chance de vocês também mudarem. Agora, a diferença entre nós dois e vocês dois é você. É o que você quer para você. Entendeu? A gente não está aqui para colocar a faca no pescoço, aceite, porque você vai... Não, cara. É sempre uma pergunta, você está disposto a mudar? Se você acertou mais, com que intensidade? Né? Porque na hora que está batendo um papo, você tem aquela ideia de não querer, né, dizer não, né? Então está tudo muito bonito. Eu sou racional. Eu não trabalho muito emoção. Eu costumo dizer que no meu gráfico, 90% é razão e 10% é emoção. Só que esses 10%, para muitas pessoas, parece ser uma fatia muito pequena. Mas para mim ela representa 100% do meu resultado. Porque eu consigo, nesses 10% de emoção, humanizar todos os nossos serviços, se baseando exatamente no que eu preciso fazer como profissional. Eu não posso nunca deixar a emoção tomar a frente das minhas razões para ter que ter uma tomada de decisão. Senão você teria contratado o cara do milho. Exatamente. Entendeu? Que era bom, mas não tão quanto o outro que teve uma diferença. Percebe? Então, por isso que eu disse, Wellington, você não foi contratado só pela sua criatividade. Você mostrou alguma outra coisa. Então, o que talvez também poderia ter lhe frustrado. Você dito, cara, porra, eu não passei, eu fui o melhor nisso, eu fui o único que vendia. Você disse, né? Eu fui o único que conseguiu vender. E só isso não garante. Só isso não garante. Né? Então a gente tem que ter o conjunto. E aí vem muito a questão da percepção, né, do momento. Né? A humildade de quem está no processo para contratar, ela tem que prevalecer. Da mesma forma, quem está participando do processo para poder passar para o lado da empresa. Né? Então, é tanto que os empresários que contratam nossos serviços, eles só têm contato com os candidatos na entrevista. Deixa eu fazer outra pergunta. E vocês já demitiram? Várias vezes. Dentro de uma organização que vocês entram também? Aí quando Na minha época como gestor, a gente já foi falando hoje como DM. Eu como gestor da empresa que eu trabalhava, eu demiti várias. E como DM, vocês a gente diretamente a gente não faz isso. Mas você chega pro empresário e diz assim, aquele fulano de tal, eu fiz de tudo e não tem jeito. Eles conseguem ver isso na entrega da pessoa. Na verdade, não é a DM que diz, olha, desista não. É porque vocês têm essa ideia. Vocês entendem que o ser humano ele é aproveitado para setores diferentes ou situações diferentes. Às vezes você tem um ótimo profissional, mas ele não está no lugar certo. E às vezes você só faz tirar ele de um ótimo profissional em nada. Aí é onde vem a pergunta, por que você contratou essa pessoa? Foi amizade, aí é hora de demitir. Você só pode contratar aquela pessoa que você consegue desinvestir. Isso. Eu nunca contrato ninguém que eu não consiga demitir. Não, eu tô falando sério. Nunca aconteceu você chegar numa empresa e olha, aquela fulana de tal ali. Tem várias. Aquela peste ali não vai prestar pra nada. Você tira e logo que é um problema pra sua empresa. Agora sim, então, não é assim também do nada, não. Eu sei. A gente, logicamente, durante o processo, a gente vai identificando quem entrega daquela pessoa. Sabe o que é que o dono vai dizer? Eu também achava, mas... Mas Muitas vezes ele ainda não tomou essa decisão porque não teve
Um gatilhozinho assim, sim. Um gatilho, isso. Pra dizer, A pessoa fica receosa. tire que tá prejudicando. Porque tem gente que prejudica a organização. Que não faz parte daquele conceito, daquele e-mail, ou não quer fazer parte. Ou... Negativa, Mas negativa. Pronto, isso a gente tem um case de sucesso. A gente só não pode revelar nomes por questão de ética e sigilo de informações. Mas tem uma empresa específica que a gente trabalhou, que quando a gente conseguiu adentrar no processo de consultoria, a gente identificou que tinha uma pessoa que era a laranja podre do saco. Ela estava destruindo a empresa toda. Ela tinha um poder de persuasão gigante, Sim. né? Mas só que era influenciada para poder fazer o mal. Né? E essa empresa ela estava perdendo os trilhos. Né? Então, foi uma conversa que foi muito forte, que a gente teve, né? Mas essa parte sempre sobra para mim, né? Porque como é a minha habilidade, então, na conversa com o proprietário, a gente foi muito enfático, cara. A primeira pergunta que eu fiz para ele, você está disposto a voltar para a sua empresa e na hora que você imaginar que a porta já estaria aberta, que sua sala estava com o ar-condicionado ligado para lhe receber, só que na hora que você chegou, a porta continuaria fechada, e você que teria que abrir, e só que quando você levantasse, mesmo assim você ainda estava pensando que talvez pudesse ser uma surpresa para você. As pessoas estariam lhe esperando dentro com um bolinho, mas na verdade não, você era a única pessoa que teria para trabalhar. Você já parou para pensar nisso? Não, Daniel, nunca parei para pensar. Eu digo, então, você toma sua decisão ainda hoje. Ou você mantém essa pessoa e volta amanhã para não ter mais ninguém na sua empresa, porque você está perdendo todo mundo, ou você tem a chance de renovar a sua história agora. Aí foi o que ele fez. De noite ele ligou, já mandei demitir. Pronto, acabou. Partindo disso, ele começou a ter energia. Né? Ela estava sugando a energia da empresa inteira. E quando eu falo isso, eu falo com muita força, porque foi um desafio. Né? Aí pronto, somos nós que fazemos o processo de demissão? Não. Mas somos nós que ajudamos vocês a terem clareza. Entendi. Aí onde funciona você ter 90% de razão e só 10%. Entendeu? Porque ele ajuda você voltar para casa com a consciência de dever cumprido e dentro daqueles 10%, que ali eu tenho 100% da minha emoção, né, de que a gente fez o que tinha que ser feito. Então isso me deixa tranquilo. E a gente não tem, digamos assim, desde quando a gente adotou essa forma de trabalho, a gente não tem errado. Até porque também a gente não tem demitido muito. É difícil, né? Chegar pra encontrar uma pessoa Pronto, assim também. o que a gente mais vê hoje, sendo muito sincero com você, Sim, era é que as empresas de interior, elas são excelentes. Eu fico encantado com cada profissional que a gente se aproxima para conversar. Né? São pedras brutas que só precisam de uma lapidação. Agora, outra questão, vocês acham mais difícil essa mudança? Porque é um processo de mudança, né? Vocês proporcionam uma mudança, uma alteração dentro da gestão da empresa, dentro do processo da empresa, dentro dos resultados da empresa. É mais dificultoso essa mudança por parte do empresário ou do empregado? Vocês conseguem mais ver a dificuldade para vocês de proporcionar ou de fazer essa mudança entre o empresário ou o empregado? Existe uma Eu acredito que a mudança da postura do empresário, ela impacta diretamente na postura dos colaboradores. É porque eu fiz essa pergunta, mas eu entendo que o empresário, quando convida vocês a fazer parte de um processo dentro da empresa deles, ele já está disposto à mudança, né? Com certeza. Inicialmente sim. Inicialmente sim. Mas quando vocês vêm com a proposta de mudança, ele vai dizer, será que era isso mesmo que eu queria contratar? Porque quando a gente começa, aparentemente é que nem, digamos assim, uma paquera. Estou paquerando o Rodrigo, aí isso tudo flores. Então tá começando, ele não tá sentindo tanta dor. Estão apaixonados. Então ele aí tá gostando, né? Só que o problema é quando a gente começa a fazer os testes. Quando a gente começa a ter a exigência dos resultados. Então, como ele não tinha parte dos processos para ter e a gestão dos resultados, ele começa a se sentir incomodado. Aí nessa hora que ele começa a ficar, não sei para que eu contratei. Não sei porque eu trouxe Daniel e Karina para aqui. Rapaz, esse negócio não sei não, viu? Mas sabe o que é que acontece? Todo mundo consegue ir até o fim e renova contrato. Porque se ele aceitar passar
dessa linha, aí, cara, Essa é a fase mais crucial, né? Essa é a mais importante de todas. Que aí quando ele diz assim, agora sim, eu quero realmente fazer essa mudança, e agora é a hora de vocês... É a hora da dor, é a dor maior. É a dor maior, que é a hora dessa transição, E né? é essa hora que a gente é mais firme. Mas se ele tiver a consciência de que ali é necessário para o melhoramento do processo, da empresa, dos resultados, aí sim ele vai tomar essa decisão de forma até E aí rápida. onde ele precisa, Rodrigo, tá junto. certo? Porque, por exemplo, tem momentos, como a Karina falou logo no início, que a gente vai estar só com vocês, que são os empresários, mas a gente vai estar somente com os colaboradores. Tem dias que a gente não vai estar com ninguém na empresa, somente com os clientes, entende? Então, a gente faz essa interação também. Eu gosto muito disso, Karina gosta muito disso. É base das nossas pesquisas trocar ideia com o cliente. Primeiro, para a gente saber como é que está funcionando esse canal de relacionamento. Né? Porque não é somente ter o produto na prateleira, ir lá, pega ali, bota no caixa, paga e vai embora. Não é somente isso. A venda, ela mudou completamente. Né? A pandemia ela veio para poder acelerar e dar mais clareza nesse processo. E aí, quando a gente entende essa tríade, dono, colaborador e cliente, a gente fecha. Aí a gente sabe agora o que é a necessidade da empresa. Né? E aí, a gente partindo dessas três pontas, aí a gente vai para o centro. E outra coisa, tudo começa a melhorar. e outra coisa que é interessante e que é importante falar também, que a entrega, ela não é a consultoria em si da DM, não é aquela consultoria que você vai passar, por exemplo, eu contratei para 6 meses. Então a DM vai passar 6 meses dentro da minha empresa, só fazendo o diagnóstico e no final vai me entregar um relatório e eu vou fazer. Não, não é. Cada encontro, cada contato que a DM tem com aquela empresa, sempre vai ter uma ação para ser feita. Então, o resultado, eu não preciso esperar 2 meses para acontecer. Não. No primeiro encontro, eu já vejo que vai ter alguma coisa que vai ter que ser diferente, alguma coisa que vai ter que ser aprimorada. E é isso que faz com que a gente seja esse referencial, né? Porque a gente não vai, daqui a 2 meses eu vou lhe entregar um relatório. Não, não é não. Todo dia que a gente tem contato, olha, vamos fazer isso aqui, bora testar isso aqui, bora... Então, o resultado não é o resultado a médio prazo, não, é curtíssimo prazo mesmo. A pessoa já está colocando hoje em prática, ela já está conseguindo mensurar o resultado daqui a 1 semana, 2 semanas, entende? Pelo que eu entendi, nós temos uma infinidade de áreas de empresas, né, determinadas áreas. E aí tem empresas, tem supermercado, tem padaria, que faz parte do mesmo parecido, mas aí tem empresa de confecção, tem empresa que é indústria, tem empresa que é serviço. Existe uma dificuldade do trabalho de vocês em relação a uma dessas áreas? Ou o trabalho que vocês fazem dentro de uma empresa de determinada área é igual ao que você faz dentro de uma empresa, outra empresa de outra área totalmente diferente? Existe essa distinção? Ou porque vocês estão lidando com o ser humano e aí a ideia é humanizar, então dentro da empresa de serviço eu vou trabalhar a humanização, dentro da indústria a mesma coisa, dentro do comércio a mesma coisa? Mas a gente vai adentra na competência, né? Por exemplo, tudo aquilo que a gente não domina, a gente não trata. Então eu preciso ter profissionais que sabem fazer e fazer muito bem feito. Por exemplo, parte de contabilidade, a gente não domina, a gente entende superficialmente. E só por entender superficialmente não garante resultado. Mas quem é essa pessoa que vai estar trabalhando com a gente para poder dar essa segurança para a sua empresa? Então a gente tem esses canais. Então na área de contabilidade a gente tem uma empresa que é a nossa referência. Então a gente sempre tem esse contraponto, né? Mas a gente vai olhar o processo como um todo dentro da empresa. Eu não vou, por exemplo, mergulhar na área dos impostos. Sim. Essa parte, de fato, é o que o Daniel fala que a gente não domina. Mas o processo de organização, o processo administrativo que está envolvido ali, isso a gente consegue, a gente consegue ver. Na verdade, eu perguntei isso aí porque o que a gente vê por aí são empresas que atuam dentro de, por exemplo, segmento de serviço, outra dentro do segmento de... Mas pelo que eu entendi, como a ideia de vocês é tratar da humanização dentro do processo, e aí as relações interpessoais, entender cada ser humano,
desse processo. Então, eu acho que vocês conseguem adentrar em todos os tipos de empresa, não em todas as áreas dentro da empresa, como vocês disseram agora, mas em todo tipo de empresa. Porque todas as empresas não têm seres humanos? Isso. Exatamente. Não é verdade? Essa é a essência. É, entendi. Aí a gente consegue. Que bom entender. E sobre o primeiro emprego? Tem uma. Eu tenho certeza que vocês podem dar uma dica única. A gente recebe uma enxurrada disso aqui no nosso Instagram. Vocês podem dar uma dica muito importante para o pessoal que acompanha esse podcast, referente a dicas sobre o primeiro emprego. Porque tem várias pessoas, vários jovens, pessoas que lutam bastante por conseguir o primeiro emprego. Inclusive tenho alguns amigos e parentes que pedem dica para mim, mas rapaz, não sou especialista na área, vou ficar para vocês agora. Faço recomendação. Pra eles assistirem o podcast. Assistir o podcast. Quando eles perguntaram a vocês, tem que assistir o podcast e o pessoal tem. Porque assim, o pessoal tem muitas dúvidas, os jovens mesmo, meu Deus, mas o que é que eu preciso? Eu espalhei currículos em várias cidades, né? Mas não consigo ser chamado. Eu quero saber de vocês, qual é a dica principal que um jovem que acabou o ensino médio e está começando, querendo para emprego, né? Ter o primeiro emprego. O que ele precisa ter de diferencial para ele conseguir ter um emprego, por exemplo, que é algo mais comum, em uma loja de vendas, digamos, de roupa. Para ter um exemplo. Um segmento. Setor de vendas. Para ter um segmento. Né? Isso. Quer responder ou quer que eu responda? Eu respondo. A questão do jovem é o seguinte. Como eu falei, né? A questão das experiências que a gente tem fora de carteira assinada, mas, por exemplo, é importante uma capacitação. Como é que tem jovens que terminam o ensino médio, pronto, morreu ali. Acabou, vários. Sabe uma coisa que acontecia muito? Enquanto a gente recebe, hoje a gente não recebe mais currículo impresso, né? Como eu falei, a gente geralmente cria um link, geralmente não, a gente sempre cria um link dedicado para cadastramento de currículo. Mas sabe o que era que acontecia? Quando a gente recebia currículo impresso, o pai, ou a mãe, ou uma tia, ou um amigo, batia lá na porta. Não, me deixa esse currículo aqui. É seu esse currículo? Não, é do meu filho. E cadê seu filho? Tá dormindo lá em casa. A resposta era A gente justamente recebia essa. muito. Não, porque eu tava vindo na rua, aí ele pediu pra entregar. Tá jogando Free Fire. Ai, como é que você quer conseguir um primeiro emprego se você não tem nem a atitude, a disposição para levar um currículo? É complicado. Entende? Ah, Karina, mas eu preciso me capacitar. Beleza. Então a primeira coisa é ir levar o currículo. Atitude. Você ter atitude de buscar. De fazer o currículo, de imprimir o currículo, de levar o currículo logo cedo para mostrar que você acorda cedo. Mas é. Olha, nós temos hoje lá na DM com a gente, Maria, né? Que é. Eu digo que ela é estagiária, mas ela é nossa colaboradora e assim, uma menina muito inteligente. Né? Teve a oportunidade de estar com a gente antes de participar do nosso processo seletivo. E tem uma coisa que Maria, uma vez, ela falou que me chamou muita atenção, que ela participou de um treinamento com a gente. E no treinamento, uma das perguntas foi se ela estaria disposta a fazer um estágio em algum lugar, né, um teste, alguma coisa, mesmo que ela não fosse remunerada. Aí sabe o que ela disse? Sim, só para eu adquirir experiência. Isso é atitude. Isso é você querer aprender. Né? Hoje ela tá lá, ela tem o salário dela tudo direitinho com a DM, ela não foi sem remuneração. Mas assim, o interessante seria que toda pessoa que está procurando um primeiro emprego, ela tivesse essa disponibilidade de estar buscando vivenciar algo. Ah, Karina, eu tenho pronto, aí nesse momento pode até funcionar uma indicação boa. Eu tenho um tio que tem uma loja de roupa. Eu vou pedir para passar uma semana lá com ele, vou pedir para passar 15 dias lá com ele, ajudando, vendo como é que funciona. Mesmo que eu não receba nada, mas eu estou ali adquirindo a experiência, eu estou interagindo com o cliente, eu vou ver se de fato é isso que eu gosto de fazer. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, a primeira coisa do primeiro emprego é justamente isso, é você ter essa atitude, essa disponibilidade de buscar ter alguma experiência. Logicamente que tem empresas tem empresas que dizem assim, não, eu prefiro que seja a pessoa do primeiro emprego, porque não tem vício nenhum ainda, é uma pessoa que eu vou ajustar, vou moldar conforme o meu tipo de trabalho aqui. Né? Mas assim, uma das coisas que faz muita diferença é justamente isso, é você querer estar disposto, ter a atitude de buscar aprender algo novo. Até para quando você chegar no processo seletivo, você vai dizer, olha, eu estou aqui em busca do meu primeiro emprego, mas eu já já passei por um estágio em tal lugar, já me disponibilizei para participar de tal coisa. Então, existe isso. Minha tia veio agora esse dia de Santos e ela explicando uma vez
que ela ficou desempregada lá. E ela pegou rodo, vassoura, balde e foi pra dentro do restaurante, limpar o restaurante do homem. Aí o dono chegou e disse: essa empregada que eu não contratei tá fazendo, tá fazendo o que aqui? Aí agora ele foi perguntar, né? A senhora tá fazendo o que aqui que eu não contratei? A senhora tá trabalhando? É porque eu tô sem fazer nada lá em casa e eu preciso comer. E aqui, limpando, vai que alguém me dê uma gorjeta, um almoço. Sim. Ou seja, ela deu uma oportunidade. Aí ele disse: tá contratada, pode ficar na empresa. Atitude, né? Atitude. Eu lembro que eu fui levar um documento de um carro de um amigo meu que bateu e eu fui para São Paulo na época. Ele pediu para eu levar o documento pessoalmente lá na empresa em São Paulo. E lá, chegando lá, eu procurei RH da empresa. Só por curiosidade, deixa eu ver aqui se esse teste serve, funciona. Aí eu cheguei e disse: eu gostaria de falar com o pessoal do RH. E ela liberou, né, as catracas lá, subi o 8º andar, eu lembro até hoje. Cheguei lá, perguntei, aí eu cheguei no RH e disse: moço, eu quero trabalhar nessa empresa durante 2 meses, só que eu não quero receber salário não. Eu quero só que você entenda se realmente vale a pena ou não eu trabalhar aqui. Se valer, você me contrata. Ela está contratada. Então a atitude realmente é muito importante, né? É um ponto muito bom para você já dar o pontapé inicial para conseguir o seu emprego. Eu tenho exemplos muito claros disso que você está falando, por isso que eu brinquei sobre ficar dormindo, porque eu tenho pessoas que ficam, eu deixo o currículo aqui, aí eu pergunto: e cadê o menino? Cadê a moça? E cadê? Não, tá lá em casa dormindo. Eu digo: tá bom trabalhar então, né? Tá dormindo. É o que a gente mais ouve. Tá dormindo. Deixa Tirar eu o fardo dormir. das costas. Pra você buscar ter essas experiências. E eles cobram, viu, dos pais. Eu já ouvi: você também não arruma emprego pra mim? O jovem, né? E a mãe acha que tem a obrigação de arrumar. Aí vai levar, coitada, manda elaborar o currículo, porque não é nem ele, às vezes. E ainda é um amigo dele que sabe mexer no computador, que tem um pouquinho mais de desenvoltura, e faz o currículo e a mãe vai levar. Você acha que dá certo? Aí eu perguntei à mãe, eu disse: a senhora contrataria seu filho para a senhora pagar um salário mínimo? Então é isso, meus amigos. Primeira coisa, atitude. Atitude. Vocês precisam de atitude para conseguir o plano de emprego. Beleza? É uma dica sensacional. Sensacional. E estudar as empresas que você escolhe, né? Eu quero vir para a Visan, por exemplo. Quem é a Visan? Eu tenho que saber o que é que ela faz. Sim, é. Aí chega aqui só para dizer: não, tá aqui meu currículo, e aí você pergunta: mas que Você sabe empresa costurar? é? Não, eu digo: e agora? O que é que eu faço com Não você? funciona mais, né? E mesmo Sem Vamos fazer um curso, experiência, né, de corte e costura. E da mesma forma, não só para a questão do primeiro emprego, essa questão de conhecer a empresa e de você de fato saber, quando você conhece, você vai ter a certeza se é aquilo ali que você quer. A gente costuma dizer que no nosso processo seletivo você escolhe estar lá, porque você vê a divulgação do processo seletivo, você clica no link porque é uma escolha sua. Sim. Clicar Ninguém naquele link obrigou, e se né? inscrever. Ninguém obrigou. Mas recentemente foi interessante que uma pessoa foi participar, o currículo dela, ele tinha perfil, essa pessoa tinha o perfil, e é tanto que ele foi convidado a participar do processo vivencial. E aí a questão da reflexão e do quanto a gente trabalha, né, o processo seletivo, a vivência de forma diferente, chegou um determinado momento que a pessoa precisava, né, tomar uma atitude de se apresentar, e aí ela disse assim: não, eu não vou me apresentar. Mas por que você não vai se apresentar, né? Você não está à vontade? Não, é porque depois de tudo que o senhor... O Daniel tinha até dado a introdução nesse dia. Depois de tudo que o senhor falou, eu vi que eu não estou aqui porque eu queria estar. Apesar de ter coisas no currículo dele que identificavam que ele poderia estar ali, né? Eu vim aqui porque foi minha mãe. Minha mãe me fez me inscrever aqui nesse processo. Eu tinha as habilidades que vocês precisavam, eu coloquei lá no currículo, eu tinha, vim. Mas assim, eu prefiro não me apresentar, não quero. Mas eu quero ficar até o final para adquirir experiência. Então ele não queria aquilo para ele, né? E foi muito interessante a verdade, né? Na hora todo mundo até se assustou assim. Aí Deus disse assim: mas você sabe que você agora, já que você está optando por não participar aqui, você também Tá fora do processo. pode estar fora do processo, tudo, mas você vai ficar aqui junto com a gente. Ele: não, mas eu quero ficar. Eu quero ficar. Né? Mas assim, ele, no momento lá que a gente fez toda a apresentação, ele falou que não era aquilo que ele queria trazer. Mas ele falou que era que queria? Porque aí você já poderia indicar ele para outro lugar, Não. E aí foi interessante porque, por exemplo, teve um momento lá, ele não quis se apresentar. Né? Mas quando foi para a dinâmica do grupo, que tinha a apresentação do grupo, ele puxou para ele. E se destacou. E se destacou, entendeu? Mas eu tava fora, né?
Mas ele não Ele não queria fazer parte da empresa, É, ou talvez do ele processo tivesse daquela identificado função lá na isso. empresa, né? Isso. É, não sei Mas se só aquilo. o fato dele ter garantido para ele a permanência até o fim, para ele já foi grande. É uma coisa que eu vejo muito nos jovens hoje que eu gosto disso. É deles entenderem que já de cedo o que querem. Tem muitos que sim. Tem. Isso é bom. Isso é. Porque você já de cedo você já está dentro de um processo que você gosta de fazer. E isso ajuda muito dentro de uma empresa, né? Agora, tem muitas pessoas que não têm essa noção. E antigamente existia mais isso. As pessoas iam atrás do emprego, se colocavam à disposição para fazer aquilo ali, mas não gostavam. Hoje em dia o jovem está querendo fazer o que gosta. Exatamente. A gente lá no ADM também a gente tem um processo de orientação profissional, né? A gente tem as ferramentas e a gente faz esse processo com algumas pessoas. E recentemente nós tivemos 2 mentoradas que foi muito interessante. Eram pessoas até com a idade de 14 e 16 Não, 15 e anos. 16. 15 e 16 anos. 14 é Júlia. 15 e 16 anos. Mas, assim, de uma clareza assim, que elas tinham do que elas não queriam. Elas sabiam, elas têm dúvida, não é nem dúvida, elas tinham uma reticência com relação ao que elas querem seguir. Porque a pessoa com 15 anos, 16 anos, escolheu o que vai fazer o resto da vida, mas assim, elas sabiam que elas não queriam. E foi algo que chamou muito a nossa Já atenção. ajuda, né? Ajuda muito. Né? Então, assim, o processo de orientação profissional ele veio para dar mais clareza para elas e a gente conseguiu, né, esse objetivo, esse resultado em si. Mas, por exemplo, nós temos uma filha de 14 anos, Júlia, e ela, a vida dela, todo dela, mãe, eu quero vender isso, mãe, eu tenho que pensar em alguma coisa para poder trabalhar, eu quero tal experiência, né? Ela se disponibiliza se em algum momento na DM a gente precisa ela gosta muito de fotografia, dessas coisas, ela fica dizendo, olha, tal dia eu vou para lá, viu, para dentro que eu vou fazer umas fotos de vocês. Então assim, ela tentou se disponibilizando a aprender algo novo, mas ela só tem 14 anos. Mas aí vocês botam para ela fazer, né? Faz. Bora, minha filha. Faz. Eu acho que uma das falhas, na minha opinião, da criação dos pais em relação aos filhos é isso. É não colocar desde cedo o filho para atuar em alguma coisa, trabalhar em E alguma achar que coisa. o filho só tem que acordar e estudar. E só depois de não sei quantos anos é que vai começar a produzir alguma coisa. Não é. Bota para produzir hoje à tarde. Já tá cansado de ficar descansando. E não quer nem sair do quarto mais, já deixa ali, já fica ali mesmo. E até porque no momento atual, né, com a tecnologia, o que a gente mais tem visto são crianças que estão se prendendo mais em casa, né? Não querem conhecer o mundo externo, né? E Júlia, eu digo que é um exemplo que a gente tem dentro da nossa casa, né? Ela, desde 9 anos, você perguntar o que é que você quer fazer, o que é que você quer ser. Ela tem muita, a gente vê que ela vai enveredar muito nessa área de artes, de design, alguma coisa desse tipo. A gente vê que ela já tem esse jeito para isso. E a gente aposta muito, mas algo assim, você quer fazer o quê? Não, quando eu completar meus 16 anos, 17 anos, eu quero ir morar fora do Brasil. E o que é que você está fazendo para isso? Não, por exemplo, hoje ela fala inglês fluentemente. Logicamente que os pais investiram. Mas teve a nossa parte, mas assim, é muito dela também, ela busca isso. Sim. E ela tá o tempo todo ali, ontem de noite ela tava, mãe, vamos fazer isso, eu pensei em fazer assim, a gente vai divulgar na internet, a gente vai fazer tal coisa, vamos fazer um curso, vamos aprender isso, vamos fazer aquilo. Então assim, você vê que a mente dela tá o tempo todo trabalhando para isso. Ela está com a mentalidade empreendedora. Isso, e é isso que a gente incentiva. Mas logicamente, né? Nem todo pai, nem toda mãe também vai ter essa disposição, nem até também é muita questão das experiências que a gente vem tendo. Mas é importante ser o exemplo. Era isso que eu ia falar, por exemplo, o resultado do que nós somos no trabalho da gente, seja como empresário ou como colaborador de alguma empresa, independente do tamanho dela, é o que a gente traz desses lugares para dentro de casa. De que maneira que eu apresento e me apresento para os meus filhos. Se você chegar em minha casa agora, sem a nossa presença, e perguntar onde seus pais estão, elas vão dizer onde é que a gente está. Meus pais estão lá, no Pariscast, dando entrevista. Pode ligar agora e perguntar. A de 4 anos, 5 anos que completou agora, e a de 14 anos que é a Júlia. Da mesma forma, ela sabe nossa agenda inteira, quem são os clientes que a gente visita, para onde a gente vai, qual cidade a gente está, qual o nosso tempo de trabalho em cada lugar. Quando a gente chega, a primeira coisa que ela faz, e aí, como é que foi lá com o Wellington e com o Rodrigo? Como é que foi a entrevista? Né? Vocês discutiram o quê? Estou ansiosa. Tenho certeza que ela vai dizer isso. Quando é que vai postar? Vai ser no YouTube? Vai ser na onde? Quero assistir. Mas é. Essas são nossas filhas.
E quando a gente fala isso, a gente fala de forma muito envaidecida também, né? Porque é um reflexo do nosso trabalho como pais. E tem levado experiências para elas, mesmo sendo jovens, né, criança ainda, de que o mundo ainda dá para conquistar o mundo. E aí eu venho trazer aquela questão dos pais que levam os currículos para os filhos. Que o problema não está no filho que fica em casa deitado, não. O problema está no pai que saiu e foi levar o currículo e está desgraçando a vida do filho e não está entendendo que está acabando com a vida do filho. Percebe os 10% da emoção? Tem que funcionar com os filhos. Com os filhos. É E é verdade. interessante, porque isso é desde pequeno, assim. Ainda em Aracaju, quando a gente pegava a Júlia na escola, quando ela entrava no carro, a primeira coisa que eu me perguntava, como é que foi sua aula? Como é que foi o seu dia? A gente sempre perguntava pra ela. Entendi. Agora, quando elas chegam da escola, e aí, como é que foi sua aula? Foi legal? Aí a pequena vai dizer, não, porque eu brinquei de pescar peixinho, brinquei disso. Aí já a Júlia, não, eu aprendi isso porque meu professor falou isso. Sim. Então, assim, a gente faz questão também de ouvir o que foi que elas vivenciaram naquele dia. Por isso que elas Pra elas. perguntam. Então, que é isso a é reciprocidade. Isso mesmo. Entendi. É recíproco. Até porque, imagine, você passa o dia todo trabalhando, né? E a vida da gente é frenética, né? E aí, se você não para, pelo menos na hora da mesa, né? Você está ali no café da manhã, no almoço, no jantar, para ouvir sua filha, né? Ou seus filhos, ou quem quer que seja, cara, não funciona o relacionamento, entendeu? Porque você vai ficar naquela, tô cansado, tô com não sei o quê. Não, nosso domingo hoje é diferente, que a gente está aqui com vocês, mas o nosso domingo ele começa às 7 horas da manhã, um pouco antes, na nossa mesa de café, e a gente não tem hora para acabar o nosso bate-papo, não. A gente vai, quando você menos espera. É um processo de cura. Aí você vê que a gente vai batendo um papo, quando dá 11 horas que a gente chega, que a gente tem que fazer o almoço. Aí nessa hora que ela se levanta para poder fazer o almoço, entendeu? E às vezes pode até continuar a conversa. E continua, que aí eu ligo o meu sonzinho, abro pode falar? Eu acho que pode, né? Minha cervejinha, tomo ali, faço um churrasquinho, dentro de casa, a minha diversão é dentro da minha casa. Show de bola, essa conversa maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, certo? Isso. E uma coisa muito interessante, que eu tenho certeza que muitas pessoas devem ter essa curiosidade em suas casas, é a respeito de vocês hoje estão felizes com a profissão de vocês? A gente fez uma postagem agora. Eu fiz uma, né? E Karina fez a outra lá no nosso Instagram. Que as pessoas perguntam muito o que é ter sucesso, né? E aí o sucesso sempre é referenciado com cifras, né? Quanto você tem no caixa, na conta do banco, qual o patrimônio que você tem. E na verdade a gente chegou à conclusão já há um bastante tempo, né? Que sim, a gente é muito bem sucedido naquilo que a gente faz. Mas só que a gente não enxerga o sucesso dessa forma. O nosso sucesso é justamente a gente estar aqui agora. Isso já é uma etapa do sucesso. Porque é a quantidade de coisas que você consegue fazer e fazer muito bem feito, que somadas deixa você ter sucesso. E se sentir realizado com essas coisas que você está fazendo. Exatamente. Então, Wellington, a nossa resposta é que sim, né? A gente é muito feliz, a gente tem paixão pelo que a gente faz. Não são só flores, não são só flores, né? Quem disser que aqui, para mim, em qualquer outro lugar, de que a vida é mil maravilhas, essa pessoa ela está sendo demagoga, né? Ela está ignorando a consciência da outra pessoa. Nós não somos felizes 100%. Né? Na verdade, a gente constrói o processo para ter a felicidade, que é um estado de espírito. Talvez você acorde muito bem, mas durante o dia tem alguém que vai lá e tira a sua energia e você passa a não ter aquela mesma felicidade que você teve ao acordar. Mas você tem a condição de mudar o seu dia. Talvez você acorde muito mal, mas aí você tem a condição de, junto com outras pessoas, fazer com que seu dia seja o melhor dia do mundo, né? Então a gente vive intensamente o hoje, a gente planeja o futuro, mas a gente sabe que lá é a consequência do que a gente está fazendo nesse momento aqui. E dinheiro é consequência, né? Dinheiro é consequência. E como as pessoas podem encontrar vocês para contratar empresários e tal? Como é que eles podem? As redes sociais para poder encontrar? Karina, você faz Chegou a hora do merchandising. Então, hoje a gente tem uma sede, né? Nossa sede fica na Praça José Barreto, lá em Simão Dias. Lá em Simão Dias, Lá em Paripiranga, né? Fica vizinho a preparar Estamos curso, assustados, ali né? na praça onde tem o Pierre Freitas, onde no tem... cemitério ali. Isso. Pronto, bem ali. É porque, a questão quando ele fala José Barreto, é porque, não, nada contra o cemitério, né? Até porque é o fim, né? Mas assim, é o fim de tudo, Aí tem um grande amigo que ele disse que ali é o condomínio, é um condomínio eterno, né? Que ele fala. É o eterno condomínio. É o eterno condomínio, ele fala engraçado. Assim.
Mas a gente fica ali na praça, assim. Sim. José Barreto. No Instagram é @DM Consultoria Integrada. Sim. Né? Ou danielmedeiros.dm ou carinamedeiros.dm. Ou nosso site também. Colocou DM lá, vai chegar Vou colocar na descrição. gente. Vou colocar na descrição pra Isso. facilitar. É. Vou colocar. E o Coloca no site vídeo. é dmconsultoriaintegrada.com.br. Pronto, maravilha. Nesses Foi canais. excelente esse bate-papo, Excelente. essa conversa maravilhosa. Espero que a gente tenha contribuído, né, com um domingo Ah, com de vocês, certeza, com bastante. esse projeto. Então, considerações, meu amigo? Pra falar? Não, só agradecer, na verdade, agradecer a presença de vocês dois, foi maravilhoso, eu sabia que ia ser assim. A gente agradece, a gente fica feliz, assim, de estar, quando uma das coisas que a gente falou justamente sobre o sucesso foi justamente isso, né, do sucesso pra gente é a gente poder impactar a vida das pessoas ou mudar algo nas pessoas, né, através das nossas experiências, das nossas vivências. Então é algo que a gente traz muito para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, justamente tudo que a gente experimentou durante a vida, tudo que a gente teve de vivência, os nossos valores, as histórias que a gente escuta. E olha que a gente escuta muita história. Escuta a história demais. E é isso que vai enriquecendo a gente. Sim. Né? Então, a partir do momento que a gente consegue colocar isso em prática e consegue fazer com que a outra pessoa se desenvolva de alguma forma, tá valendo a pena. Verdade. Show de bola. Então, pessoal, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, isso é muito importante para o crescimento contínuo. Também inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E é claro, comentar abaixo o que achou da live, né? Não é da live desse podcast, né? E sugestão, né, de novos participantes, novas pessoas, né? Para trazermos aqui, né, de convidados. Isso é muito importante, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram, que assistiram esse vídeo maravilhoso. Tenho certeza de grande valia para o conhecimento de todos vocês. Beleza, meus irmãos? Muito obrigado. Todos com Deus. Obrigado.